Então vamos aqui para a página inicial. A gente tem primeiro aqui nossa guiazinha de área de transferência. Dentro de área de transferência fica tudo aquilo que você copia ou que você recorta, tá? E aqui nós temos as opções de colar. Quando você copia, eu vou usar um recurso aqui, gente, que inclusive já está no nosso slide, que é igual rende. Eu vou mostrar para vocês aqui no slide. Aqui, chegar lá, eu vou voltar tudo, tá? Só para vocês captarem melhor aí. Guia de página inicial. Nós temos 5 grupos dentro de página inicial. Área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e editando. Beleza? Isso aí tudo nós vamos ver na prática. Isso é mais para vocês entenderem. Guia inserir, nós vamos ter 10 grupos, que é páginas, tabelas, ilustrações, suplementos, mídia, links, comentários, cabeçalho, texto, cabeçalho e rodapé, texto e símbolo. Por que você tem que conferir as 10, né? Você lê as 10? Porque muitas vezes eles vão colocar na prova, por exemplo, que ele selecionou a guia página, o grupo páginas dentro da guia layout, entendeu? Então você tem que ter esse conhecimento. Por isso que é bom você lendo aqui, é mais fácil do que você lendo direto no Word, tá? Na guia design nós vamos ter formatação do documento, plano de fundo da página, vamos ver daqui a pouco. Guia layout, nós vamos ter configurar a página, parágrafo e organizar. Na guia referências, nós vamos ter sumário, nota de rodapé, pesquisar, citações bibliográficas, legendas, índice de autoridade. O que você tem que saber? Você tem que decorar todas essas? Não, mas você tem que ter uma noção de qual conteúdo vai ter em cada guia dessa, ok? Você tem que saber o que vai ter em cada guia dessa, beleza? Por exemplo, correspondências. O que vai ter dentro de correspondência? Tudo que for relacionado a envio, por exemplo, mala direta. Você criar uma mala direta. O que é uma mala direta? É aquele documento que você recebe, por exemplo, Natal. Aí os políticos fazem o quê? Fazem uma mala direta. Eles fazem uma mensagem onde vai ser substituído somente o nome, né, para ficar bem pessoal, e envia para todos o banco de dados que eles têm, tá bom? Então tudo isso vai estar dentro de correspondência. Nós vamos ter que criar, que você pode criar uma etiqueta, pode criar uma mala direta, iniciar a mala direta, gravar e inserir campos, que são esses campos da mala direta, né, da mensagem, visualizar resultados e concluir. Então, correspondência. Revisão. O que nós vamos ter dentro de revisão? Ortografia, revisão de texto, acessibilidade, idioma, comentário, controle, alteração, comparar, proteger, tinta, tudo o que for relacionado à revisão do documento, tá? Depois nós vamos ter exibir, as várias formas de exibição do seu documento, vai estar aqui dentro de exibir, por exemplo, modo de exibição, movimentação da página, mostrar, dar zoom, janela, macros. Macros é o recurso de gravar automaticamente, né? Aí você tem que vir exibir para ele aparecer a opção de macros. E SharePoint, que é compartilhamento. Aqui, gente, é o que eu estava falando com vocês. Nós temos uma função que se chama igual rende. Vocês podem estar pensando assim, mas função é do Excel. Não, nós temos uma função também no Word, tá? Que é a rend. O que ele vai fazer? Ele vai criar um texto automaticamente para você trabalhar dentro, se você precisar de exemplo, por exemplo, se você precisar de um rascunho. Então, você pode criar um texto de forma automática. Esse texto vai ser sobre o quê? Vai ser sobre o Word, tá? O X significa o número de parágrafos que ele vai ter e o Y, o número de frases que vai ter dentro do parágrafo. Então, nós vamos criar aqui agora. Estava criando aqui. Aí a gente vai colocar um texto maior por 11 e vou colocar 8. Então a gente criou aí um texto grande, beleza? Pronto. Isso aí é um texto grande para a gente poder trabalhar. Agora eu vou conseguir mostrar melhor para vocês. Então eu venho aqui, ó. Nós vamos voltar aqui em área de transferência, onde eu estava mostrando anteriormente. Você vai copiar um recurso.
Aí vocês vão ver que já vai ativar essa opção de colar, tá? E se eu quisesse copiar, eu copiei com o atalho Ctrl C. Eu poderia vir aqui e copiar diretamente por aqui, tá ok? Então nós temos aqui colar. Dentro de colar nós temos opções de colagem, manter a formatação que foi feita aquela cópia. Você pode mesclar a formatação, você pode colar como imagem, colar uma imagem no seu arquivo, ou você pode manter somente o texto. Você vai adaptar a formatação que tiver naquele momento e vai manter somente o texto, tá ok? Aqui em cima vai ser a opção de recortar, como eu já falei para vocês. Aqui vai ser a opção de copiar. Embaixo, gente, é a opção de pincel de formatação. O que o pincel de formatação faz? Ele copia as alterações que você fez aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse parágrafo todo aqui. Vou colocar ele negrito, vou mudar a fonte dele, né? Que a gente vai ver isso aqui daqui a pouco também. Vou colocar ele no tamanho maior e vou pegar aqui o pincel de formatação. Quando ele ativa o pincel de formatação, gente, ele vai pegar tudo que eu alterei aqui, tá? Então eu vou pegar esse pincel de formatação e vou arrastar aqui. Ele vai pegar tudo o que eu fiz as alterações aqui e vai aplicar nos de baixo. É para isso que funciona o pincel de formatação. Ele vai pegar toda a formatação que você fez em um texto e vai aplicar em outro, tá ok? Aqui do lado nós temos a guia de fonte, né? O grupo fonte. O grupo fonte, você vai encontrar a fonte que você quer, nesse retângulo aqui é a fonte que você quer utilizar. Ao lado dele, o tamanho que você quer colocar a sua fonte. Do lado do tamanho, ele vai ter esses dois As aqui, ó, com uma setinha para cima e outra para baixo. Isso quer dizer o quê? Para você aumentar e reduzir o tamanho do seu texto de forma gradativa, tá ok? Aqui, nós temos um A maiúsculo e um A minúsculo. Isso é o quê? Eu estou com esse texto todo, esse primeiro parágrafo selecionado. Ele está o quê? Utilizando a primeira letra maiúscula, né? O resto minúsculo. Ele está aqui, ó. Primeira letra da frase em maiúscula. Eu posso deixar ele todo minúsculo, utilizando essa ferramenta aqui, ou eu posso deixar ele todo maiúsculo, tá? Ou eu posso deixar cada frase, cada letra da frase em maiúsculo, ou eu posso alterar entre maiúsculo e minúsculo. Eu não sei quem é que vai usar isso aqui, né? Mas fazer o quê? Essa ferramenta é para isso, tá, gente? Quando vocês se depararem com essa ferramenta de um A maiúsculo e um minúsculo, um ao lado do outro, eles podem induzir você ao erro colocando que isso aí é para você aumentar ou diminuir a fonte. Não, lembre-se, aumentar e diminuir a fonte, os dois As vão ser maiúsculos. Eles só vão ter uma setinha ao lado, indicando se é para aumentar ou para diminuir, tá ok? E do lado dele nós vamos ter o Azinho maiúsculo e minúsculo, que é para você fazer essa alteração no texto. Se você quer ele todo maiúsculo, todo minúsculo, com a primeira letra da frase maiúsculo, por aí vai, tá ok? Aqui nós temos negrito, que é o N, itálico é o I, sublinhado é S. Bem fácil. Negrito ele vai deixar o texto mais espesso, o itálico ele vai deixar mais deitadinho, sublinhado vai deixar sublinhado. E aqui, gente, a gente tem também as opções aqui, ó, taxado, que ele vai fazer esse risco no meio do seu texto. Nós temos aqui sobrescrito e subscrito. Subscrito ele fica dessa forma e sobrescrito ele fica um pouquinho mais para cima. Então é o X, tá? Se vocês se depararem com o X, vocês vão ver que tem um X e um 2 embaixo. Subscrito e sobrescrito, tá ok? Aqui vão ser alguns efeitos que nós vamos fazer no texto, sua fonte, tá? Se você quer colocar ele vermelho, é esse ícone cor da fonte, tá? Esse aqui é para você colocar efeitos de texto. Por exemplo, eu quero meu texto desse jeito aqui. Ele aplica um efeito. Aqui é se você quer colocar, deixa eu ver se ele vai conseguir, um realce. Um realce, ele vai ficar com fundo, né? Deixa eu tirar aqui. O fundo na cor que você aplicou. Então, tudo que você quiser formatar o seu texto vai estar aqui dentro de fonte, beleza? Lembra que eu falei que o pincel de formatação ele copia tudo que você fez aqui e cola embaixo? Beleza. Esse aqui é diferente. Esse ele vai limpar a formatação.
tudo que a gente fez aqui, você seleciona e vem aqui e limpa. Porém, né, ele não vai limpar aqui, que é o realce. O resto todo ele vai limpar. Tranquilo? Por que é muito importante essa de limpar? Porque você muitas vezes vai pegar um trabalho, um documento que você precisa redigir, você precisa aplicar a sua formatação e você vai voltar ela para o padrão. Você seleciona tudo da forma que está e limpa a formatação. Aí ele vai voltar para o padrão. O que é o padrão? É a fonte aqui, calibrio, tamanho, sem negrito, sem itálico, dessa forma aí. Beleza? Aqui